Igreja de Esperança. Para nós é uma grande alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Esses dias nós temos falado sobre essa série. Maio é o conhecido como o mês da família, o mês daqueles que vivem no ambiente familiar. E nós temos então falado justamente sobre esse tema, famílias imperfeitas e a graça de Deus. E na semana passada nós começamos essa série falando justamente sobre esse aspecto que a Bíblia destaca de que todas as famílias, todas as nossas famílias, elas são famílias imperfeitas. A Bíblia é um livro que conta várias histórias, e histórias de grandes homens e mulheres de Deus, só que todos eles com uma marca específica que perpassa todas as famílias, todas são famílias imperfeitas. Aqui são alguns dos nomes que nós mencionamos na semana passada, nome de pessoas que formaram famílias que foram grandemente usadas por Deus, mas que famílias que foram imperfeitas, que falharam, mas famílias que contaram com a graça de Deus para a caminhada neste mundo e puderam assim agradar a Deus. Semana passada nós falamos de uma família dessas que Deus usou grandemente na sua obra, que fez parte do ministério de Jesus, que foi justamente a família de Lázaro, Marta e Maria. E semana passada, então, nós podemos olhar para a vida dessa família, olhar para a vida dessa família um pouco, inclusive, diferente, formada por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E ao olhar para essa família, perceber que famílias são imperfeitas. Famílias imperfeitas sofrem, famílias imperfeitas passam por dificuldades. O texto que nós falamos na semana passada, nós lidamos com o último evento que a Bíblia fala sobre essa família. Essa família, ela é destacada na Bíblia em várias situações na época do ministério de Jesus. E nós falamos justamente do último momento que essa família viveu ali perto de Jesus neste mundo, que foi o momento que essa família lidou com a perda do irmão, com a morte de Lázaro, aquele irmão querido que elas tanto amavam e que faleceu. E então João 11, que foi o texto que nós estudamos semana passada, fala desse evento e desse momento que aquela família perdeu o ente mais querido, talvez o provedor da família, o cuidador talvez da família, aquele que ajudava no sustento daquela casa. Imagine a situação daquela família. E uma das coisas que muito nos impressiona na vida dessa família é que eles passaram por um dos momentos mais dolorosos que nós podemos enfrentar neste mundo, que é a perda de alguém da família, que é a perda de alguém querido. Mas aquela família passou bem, permaneceu firme, caminhou bem, mesmo diante do luto, mesmo diante da morte. E isso para nós é muito interessante, é por isso que hoje eu gostaria de lhe convidar a continuar a pensar nessa família, mas pensar de outra perspectiva. Aquela família não imaginava que ela iria viver esse momento. Então, quando a gente vai para as Escrituras, a vida de Marta, Maria e Lázaro, ela teve um processo de conhecer Jesus. A primeira vez que Marta, Maria e Lázaro conheceram Jesus, está registrado lá em Lucas capítulo 10, daqui a pouco nós vamos para lá, e esse texto fala que quando Jesus chegou numa cidadezinha chamada Betânia, lá, uma mulher chamada Marta chamou Jesus para sua casa. Note, convidar Jesus para casa fez uma grande diferença na vida daquela família. Aquela família nem imaginava de toda a situação difícil que iria viver, mas quando elas viram Jesus entrando naquela cidadezinha pequena chamada Betânia, diz o texto que elas chamaram Jesus para sua casa. Bem, esse foi o primeiro evento, é aquele evento em que elas chegam, recebem Jesus em casa, servem Jesus, ouvem Jesus, e o tempo passa. E o tempo passa e Lázaro morre. E Lázaro morre e Jesus demora a vir, mas depois ele vem. E quando ele vem, ele cuida daquela família, ele cuida do coração daquela família, mas nota, tudo começou quando Marta decidiu chamar Jesus para sua casa, para entrar na sua vida. E então Jesus ressuscita Lázaro, e então um outro texto que fala de um evento que ocorre na vida dessa família é justamente o evento em que Maria unge Jesus com aquele perfume caro.
E aqui é muito interessante esse cronograma, ou esse aspecto cronológico dos eventos, porque agora você entende por que que Maria se derrama aos pés de Jesus e derrama um perfume. A Bíblia diz que aquele perfume que Maria derramou nos pés de Jesus custou o salário de 1 ano de trabalho. 1 ano trabalhando para comprar um perfume para derramar nos pés de Jesus. Mas por que que ela faz isso nesse momento da sua vida? Porque lá atrás ela começou a caminhar com Jesus. Jesus fez uma grande diferença na vida dela. Jesus esteve com ela no momento mais importante da sua vida, de maneira que um perfume de R$ 1.000 ou de 1 ano de trabalho, hoje seria equivalente a mais de R$ 12.000, aquilo dali não custava nada diante da grandiosidade que Jesus representava para ela. Bem, eu queria dizer que a vida dessa família é como a sua família. Você nunca sabe quando vai estar lá em cima e você nunca sabe quando vai estar lá embaixo. Você nunca sabe quando vai estar recebendo Jesus para dar uma refeição e você nunca sabe quando vai estar recebendo Jesus para confortar você diante de um luto. Mas uma coisa marcante na vida dessa família é que quando Jesus entrou na vida deles, Jesus esteve presente em toda situação. E Jesus mudou cada situação. Note, Jesus não só mudou o dia do luto, Jesus mudou o dia do jantar, do almoço. Jesus mudou o dia da festa. Jesus entrou na vida daquela família e fez uma diferença grande. Note, situações diferentes, alegres, tristes, de repreensão, de alegria. Várias situações, mas em todas elas, um Jesus que traz para a família abundante graça para enfrentar aquela situação. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse, como é que está a sua família? Qual é o momento de vida que você vive com a sua família? Você está no momento mais alto, de celebração? Você está no momento de desafio? Você está no momento de luto? Qual é a situação que você está na vida? Como é que a sua família hoje, a sua vida pessoal, a vida da sua família, como é que você se encontra hoje? E talvez uma pergunta mais específica que a gente vai tentar responder hoje à tarde é como fortalecer nossa família para os dias difíceis. Sabe, diz que nos dias difíceis, nos dias fáceis, qualquer coisa nos sustenta. Mas nos dias difíceis, só uma rocha bem firme pode firmar a nossa vida. E essa é uma questão que passa pela vida de Marta, Maria e Lázaro. Porque eles não imaginavam que enfrentaria aquela situação, mas eles passaram por aquilo. Só que quando eles enfrentaram aquilo dali, eles estavam preparados, digamos assim, fortalecidos com esperança, como nós vimos semana passada, para enfrentar aquela situação. Então eu queria responder mostrando 4 maneiras como nós podemos fortalecer a nossa família para enfrentar os dias difíceis. E a gente aprende isso com Marta, Maria e Lázaro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, ou ligar a sua Bíblia, ou então você pode acompanhar, daqui a pouco você pode acompanhar aqui na tela. Lucas, capítulo 10, nós temos o primeiro momento em que essa família vai se encontrar com Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, assentada, ouvia aos pés de Jesus os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o Senhor não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene a ela, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será
tirada. Guarde isso no seu coração. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse texto foi escrito falando justamente da primeira vez que essa família encontrou Jesus. E aparentemente essa família encontrou Jesus quando a vida estava normal, não tinha nenhum problema aparentemente, as situações normais da vida, mas aquela família encontra Jesus e Jesus vai começar a marcar a vida delas, ensinando algumas coisas, e eu queria destacar 4 delas para a nossa família. A primeira delas é que você precisa faça da sua família um lugar onde Jesus é bem-vindo e servido. Olha, gente, aquela família decidiu convidar Jesus para a sua casa, para servir. De fato, foi para providenciar uma refeição, talvez café, almoço, jantar. O texto diz que Jesus entra no povoado, nota, era um vilarejo pequenininho, e Jesus é convidado por Marta para estar na casa de Jesus. Na casa de Maria, Marta e Lázaro. Jesus é convidado para estar naquele lar simples, naquele lar limitado. E eu fico imaginando a fé de Marta ao fazer um convite desse, porque lembra, Jesus não andava sozinho. Então, quando Marta ela estende o convite a Jesus, quem ela está convidando? Ela está convidando Jesus, os 12 discípulos, e era crente, né? Então, crente come. Então, imagine Marta convidando 12 discípulos e talvez mais alguns seguidores para estar na casa dela, a casa de 2 mulheres que não tinham uma estrutura tão adequada de família, aparentemente bem pobres, e que essas mulheres, então, convidam Jesus para estarem com ele. O texto diz, Jesus e seus discípulos seguiam viagem, e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. E esse texto é tão interessante, porque note uma coisa, Jesus não veio para a vida e para a casa de Marta e Maria no dia do luto. Às vezes ele chega no dia do luto. Mas uma coisa que marcou muito a vida de Marta e Maria foi que Jesus veio antes do luto. Sabe aquela ideia de que a gente só procura Deus quando está na dificuldade? A gente só procura Deus quando está doendo? Melhor é procurar Deus enquanto ainda não está doendo. E Marta e Maria, elas fizeram isso antes do dia difícil ou dos dias mais difíceis. Elas convidaram Jesus para estar na sua casa. Elas fizeram uma decisão. Jesus, venha para a nossa casa. Gente, você não tem mais como convidar Jesus para um almoço. Mas você tem como convidar Jesus para fazer parte da sua vida, da sua família. E Jesus pode sim estar no seio do seu lar, cercado na sua família, presente ali, não apenas bem-vindo, mas um Jesus que é servido na sua casa. E aqui é uma reflexão para nós. Marta serviu Jesus, juntamente com a sua irmã, chamando para a sua casa e dando uma refeição. Como você tem servido Jesus na sua casa? Se Maria e Marta tivessem filhos, elas viriam palpavelmente Marta correndo de um lado para o outro com Maria para preparar as refeições. Maria sentada ouvindo Jesus. Se aquelas mulheres tivessem filhos, aqueles filhos viriam com seus próprios olhos um lar que Jesus é bem-vindo e servido. A sua família, quando o seu cônjuge, quando a sua esposa, o seu esposo, quando o seu pai, quando os seus filhos olham para você, vê alguém que ama Jesus, alguém que Jesus é bem-vindo na vida, e que alguém que serve a Jesus de fato e de verdade, alguém que está desejoso de ter mais de Jesus, isso é visível na vida da sua família. Nota uma coisa, essa família tomou uma decisão muito importante. Elas decidiram trazer Jesus para o centro da sua família e trazer o serviço a Jesus para o centro da sua família. Meu querido, a nossa família tem a ver com Jesus. E se Jesus não é o centro da sua família, aquele que é mais bem-vindo na sua vida, aquele que é mais bem-vindo no seu lar, aquele que é mais servido no seu lar,
você não está se preparando para os dias difíceis. Porque nos dias difíceis, a melhor parte é Jesus. Guarde isso no seu coração. Nos dias bons, qualquer coisa nos agrada, qualquer coisa nos distrai. Nos dias bons, a gente brinca, a gente ri. Mas nos dias difíceis, somente a melhor parte, que é Jesus, pode alegrar o nosso coração. Aquela família tomou uma decisão de trazer Jesus para o centro da sua casa, não com palavras, não com a religiosidade vazia, mas de fato e de verdade. Imagine preparar uma refeição para 12 homens, no mínimo 13, né? No mínimo, né? No mínimo. Um trabalheiro, e aí você entende por que Marta está tão agoniada, né? De vez em quando eu convido alguém para ter uma refeição, isso acontece com muita frequência lá em casa, quando eu digo, galera, vamos chamar tal pessoa, e é só uma família, imagine 13 pessoas, né? 13 homens, né? 13 crentes é pior ainda, né? Então, situações difíceis, mas que quando nós amamos Jesus, nós servimos Jesus. Ano passado, nós levamos lá para casa o pequeno grupo, e alguns de vocês estão vivendo essa experiência, e toda quinta-feira a gente tinha um compromisso à tarde, diante da correria, diante da demanda, era limpar a casa, lavar a casa para receber as pessoas que estariam lá no pequeno grupo. Mas, gente, isso dá um trabalho tão grande, né? Os anfitriões aí. Mas isso é trazer Jesus para o centro da vida. Isso é trazer Jesus para o centro da vida. Queridos, nós não podemos perder isso. Fazer com que o nosso lar seja um lar de união e onde Jesus é servido. Sabe de uma coisa que muito me impactou? Alguns dias atrás, eu fui contactado por uma igreja batista lá de São Paulo, me convidando para fazer parte de uma conferência lá e um processo. Eles têm uma ênfase em implantação de igrejas. E algo que me encantou é porque eu soube que é uma igreja grande, grande mesmo, tanto em recurso financeiro como grande em estrutura. A hospedagem é fornecida pelos irmãos da igreja. É uma igreja grande, a maioria dos irmãos nem se conhece só o seu pequeno grupo. E eles vão receber pastores de vários lugares do Brasil e hospedar na sua casa. Fui perguntar por que isso. Eles disseram, porque nós queremos ensinar a nossa igreja que igreja é lugar de hospedar pessoas por amor a Jesus. Faça da sua casa um lugar que Jesus é bem-vindo e servido. Não sirva só na igreja, sirva em casa, sirva com o seu coração. Mas não apenas isso, faça da sua família um lugar onde as palavras de Jesus são ouvidas. Servir Jesus é muito bom, mas o servir deve andar junto com o ouvir. E isso aqui é muito interessante porque olha o que Lucas capítulo 10, versículo 39, que nós lemos, vai dizer: sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Nota, convidar Jesus para a vida não é só fazer. O fazer faz parte, porque quem ama serve. O serviço é uma prova, ou pelo menos deveria ser, uma prova do amor que eu tenho por Deus. Só que o servir por servir não tem sustentação, porque nós servimos por causa de um relacionamento. Eu sirvo a Jesus porque eu amo Jesus. Eu não sirvo a Jesus por interesse, ou porque eu sempre servi. Não, eu sirvo porque eu amo. Então, nota que o serviço é fruto de um relacionamento. Aquela mulher, essa mesma mulher, Maria, quando ela vai lá e ela derrama ela derrama o perfume nos pés de Jesus. Por que ela derrama um perfume tão caro nos pés de Jesus? Porque ela tinha no coração um profundo amor por Jesus. É o nosso profundo amor por Jesus que nos leva a servir Jesus. E nota, Maria, ela serve, mas chega um momento que ela para tudo o que ela está fazendo e ela senta para ouvir Jesus. Olhe, a Bíblia fala muito sobre ouvir. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia fala que é por meio do ouvir e da pregação que pessoas irão ouvir, que haverá conversões. Então, nota, ouvir a palavra é muito importante. Ouvir Jesus é muito importante. E nesse mundo que nós estamos vivendo, mais ainda. Por que mais ainda? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos o tempo todo ouvindo. Você acorda de manhã,
Você está com o seu celular lá do lado da cama, né? Você tem essa dificuldade, né? Antes de você escovar os dentes, você já está com o celular na mão, né? Quem nunca pecou, diga misericórdia, né? Então, você já está lá e você começa, ligou o celular, você já começa a ouvir. E você ouve as vozes do trabalho, e você ouve as vozes do grupo da família, e você ouve o Instagram, e você ouve isso, e você ouve aquilo. E concorda comigo? Se você não priorizar ouvir a voz de Jesus, quando chega no final do dia, você para, olha para trás, eita, não tive tempo hoje. Mas, na verdade, você ouviu o tempo todo, mas talvez você não se sentou para ouvir a pessoa mais importante, que é Jesus. Deixa eu lhe dar um conselho. Não espere que você vai ouvir Jesus sem uma decisão ativa. Eu tenho dito muito isso, gente. Por onde eu passo, eu descobri isso em Souza. Nós somos muito bons de mentes, mas pouco bons de ação. Nós somos muito bons de compreender a visão e concordar com a teologia, mas nós temos muita dificuldade de priorizar a ação da teologia, porque essa ação ela custa um preço. Olhe para a área, por exemplo, de ouvir Jesus. Você só vai ouvir Jesus se você parar. E para você parar, você tem que deixar certas coisas. Maria, você sabe a história, nós estamos lendo, ela teve que deixar a cozinha, e daqui a pouco a gente vai chegar na cozinha, porque a cozinha é necessária, mas Maria teve que deixar a cozinha para se sentar. Eu não sei o que você tem que deixar, mas você vai ter que tomar uma decisão que vai ter almoço se você parar e se sentar. Você vai ter que confiar que se você parar de fazer tudo e sentar para ouvir Jesus, vai dar certo. Porque normalmente a gente segue a vida assim, eita, hoje não dá tempo porque eu estou atrasado. E corre para os compromissos e chega no final do dia, realmente não deu tempo. E a vida de ouvir Jesus vai sendo colocada para frente. No próximo ano vai dar certo. No próximo, não foi isso a série que a gente pregou nesse início de ano, de janeiro? Resoluções. Que é mais de convicção, é decisão firme. A gente fala sobre revitalização de igreja. Vida missional. Como é que a gente leva pessoas para uma vida missional? Pregando o evangelho, falando a gente tem que fazer missão, a gente tem que proclamar o evangelho. A gente tem um trabalho aqui no Fute Esperança, a gente tem um trabalho no Pomares, a gente precisa alcançar o nosso bairro. E se eu perguntar para você, amém? Você vai dizer, amém. Quem de vocês discorda disso? Todos vocês estão convencidos? A pergunta é, estão convencidos? Mas por que muitos de nós temos dificuldade de agir? É por falta de entendimento? É por falta de convicção? Não, meus queridos, é porque a prática de Jesus, da caminhada com Jesus, exige ação. Mudança exige mudança. Para mudar, tem que mudar e não tem outro processo. Não, eu preciso continuar ouvindo porque um dia vai destravar o código. Pablo Marçal. E aí, quando destravar o código, eu vou ser um missionário de Deus na minha comunidade. Não vai. É preciso deixar de fazer certas coisas para fazer outras. Jesus critica e bate, porque muitos de nós nos tornamos ouvintes, bons ouvintes, mas não praticantes. Meu querido, a sua vida, a vida da sua família, não vai mudar se você não tomar decisões de mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é crente em Jesus, você pode mudar. E só depende de você. Se você não é crente em Jesus, você não consegue mudar. Você precisa clamar a Deus. Isso é a teologia certa. A teologia certa diz que quem não tem Jesus não consegue mudar, porque a força não vem de nós, a força vem dele. Mas se você tem Jesus, você pode mudar hoje, porque a força vem dele. Você tem Jesus. Então você pode mudar hoje. Você pode agir hoje para a sua família, pelo bem do reino, para a glória de Deus. Nós podemos mudar porque o Espírito de Deus está em nós. Meus queridos, aqui há 2 sistemas. Jesus disse, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles nem tinham o Espírito Santo de Deus. Jesus diz, não mova o pé.
porque toda ação sem o Espírito Santo de Deus é vã, não vai durar, não vai perpetuar. Mas quando aqueles homens receberam o poder de Deus, Jesus diz: ide por todo mundo, sejam minhas testemunhas, porque o poder de Deus está em vocês. Irmãos, se o poder de Deus está em nós, nós podemos mudar hoje, porque Deus deseja isso. Nota, a grande questão não é se nós podemos mudar, a grande questão não é se a sua família pode ser diferente, se a sua vida pode ser diferente. Sim, a sua vida pode ser diferente, meu querido. Só que você tem que fazer igual Maria. Você tem que deixar de fazer algumas coisas para fazer outra e crer que vai dar certo. Crer que obedecendo e fazendo o que Deus quer que você faça, Deus vai cuidar das suas coisas. Esses dias eu ouvi uma frase que muito me marcou, eu ainda estou digerindo ela. Eu não sei nem de quem é essa frase, mas a frase diz assim: cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das suas coisas. Deixa eu traduzir isso. Cuide da sua vida com Jesus e Jesus vai cuidar da sua vida. Entregue o seu coração a Jesus, caminhe com Ele, ame Ele profundamente. E Ele vai cuidar da sua vida. Eu lhe garanto, pode fazer prova dele. Ele vai cuidar da sua vida. Ele fez isso com Marta, com Maria. Naquele dia teve almoço, mesmo Marta achando que não ia ter. Deu certo. Mas Maria escolheu a boa parte, porque lembre-se, a melhor parte é Jesus. Faça da sua família um lugar onde as palavras de Jesus elas são ouvidas. Terceiro, faça da sua família o lugar onde as exortações de Jesus são bem-vindas. Sabe, quando nós convidamos Jesus para a nossa família, o maior desafio é ouvir as exortações. Não é saber que Ele morreu por mim, não é entender que eu sou pecador. O maior desafio da caminhada de Jesus é quando a vontade de Jesus não são as minhas vontades. É quando a sabedoria de Jesus não é a minha sabedoria. E essa família experimentou muito isso, porque, lembra, eles convidaram Jesus para uma refeição, para se hospedarem ali. E aí diz o texto, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. E nota, os afazeres eram reais, eram verdadeiros, tinha muita coisa, era comida para 13 homens no mínimo. Estou tirando Judas do bolo, mas ele estava lá. Era 13 pessoas que estavam lá no mínimo para uma refeição, fora a família deles. Então aquela mulher tinha muita atividade. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí assentada enquanto eu faço todo o trabalho? Nota, minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Aqui é muito interessante, porque Marta, ela está servindo. E a gente acabou de dizer que uma família firme e preparada é uma família que serve. Aí Jesus está se contradizendo. Marta está servindo e ela chega para ele e diz, Senhor, manda que minha irmã venha me ajudar. E Jesus vai dizer o quê? Marta, deixa de coisa, Marta. Senta aqui, mulher. Então, o que é Jesus? Não é necessário o serviço? Note uma coisa. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte, Marta, você está servindo. E eu não estou criticando você por isso. Marta serve e não é criticada por isso. Ela não é exortada porque está servindo. Marta é exortada porque ela não está ouvindo. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas e há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de servir, mas há tempo também de ouvir. E nota uma coisa, a gente vai ver daqui a pouco isso, mas o que ocorre é que as duas estavam preparando as refeições, mas em um dado momento a Maria vai lá e senta. E Marta continua, porque tem muita coisa para fazer. E aqui é muito interessante, porque Maria, note bem aqui uma coisa, Marta é uma mulher de Deus. Ela gosta de trabalhar, de servir, de servir, de servir. Só que Marta, ela não consegue conciliar bem o fazer com o ser. Ela não consegue conciliar bem o servir com o ouvir. Quem é que consegue conciliar bem isso? Maria. Maria serve, mas ela também ouve. E aqui é onde Marta vai ser chocada, porque ela vai ser exortada. Ela chega achando que está certíssima. E ela chega para Jesus e olha o que Jesus diz para ela. Marta,
O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Note uma coisa, Jesus está exortando Marta que está servindo a ele. E aqui nota, Jesus quer o bem de Marta. Jesus quer que Marta deixe de servir um pouco para ouvir. Aqui na nossa igreja a gente tem a ênfase de que para você estar servindo, você deve fazer parte de um pequeno grupo. Porque o ser vai ser a mola propulsora para o fazer. Então, culto, pequeno grupo e serviço. O serviço deve estar atrelado com a vida em comunidade, com o ouvir Jesus. Então, nota, o que Jesus está dizendo para Marta é isso. Marta, é preciso ouvir também. Não é só fazer. Sabe por que isso é importante, gente? Porque se você só fazer e não ouvir, vai chegar um tempo que você vai deixar de fazer. Mas se você ouvir, você nunca vai deixar de fazer. Porque ouvir Jesus é a melhor parte e é a parte que nos impulsiona para agir. A ação, irmãos, não vem da nossa força, vem da força dele. Então imagine a vida com Deus como uma extensão que tem que estar conectada numa tomada. Se você despluga, a energia cai. A nossa energia para servir, para construir família, para edificar um lar na presença do Senhor, não vem da nossa força. A nossa força é cedida, ela vem de uma energia, de uma força maior, que é a força de Jesus. E talvez muitas das lutas que você está enfrentando na sua família é porque você está gastando as suas próprias forças, mas existe uma força maior que pode nos ajudar a enfrentar qualquer situação, que é a força de Jesus, que é a força de Deus em nossa vida. E nota, Jesus está querendo preparar Marta justamente para isso. Marta, pouca coisa é necessário. Gente, Jesus não está certo? Pouca coisa é necessária. Marta, você está preocupada com muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Cuidado, Marta. Sente, Marta. Escute as exortações. Meus queridos, o desafio da vida cristã é ouvir a exortação. O desafio da vida cristã é ouvir as exortações de Deus na nossa vida, porque a exortação de Deus, ele vai usar a palavra para nos dizer, vá por aqui, vá por ali, vá por aqui, faça isso, deixe de fazer isso. Jesus vai usar a palavra. Agora pergunta, como é que você vai ouvir a exortação de Jesus hoje? Se é tão importante ouvir as exortações de Jesus hoje, como Marta pôde ouvir, como é que você vai ouvir as exortações de Jesus hoje? Bem, aqui nós temos a Bíblia, né? E a Bíblia é a revelação de Deus. Conta uma história que uma pessoa chegou na igreja e ela disse assim, pastor, eu quero ouvir Deus. E Deus disse, irmã, tal pessoa, leia a Bíblia. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, é Deus falando e nos exortando por meio dela. Diz, não, mas eu quero ouvir com voz audível. Aí o pastor disse, pois então bote para tocar no YouTube a Bíblia em áudio. Né? Porque às vezes a gente quer mensurar essa ideia de ouvir Deus como vem uma coisa do alto e Deus diz. Certa vez eu conversei com alguém que disse que Deus direcionava todos os passos, que Deus dizia tudo. Eu creio que Deus direciona. E pode direcionar de maneira especial no nosso coração e na nossa vida. Mas esperar e desprezar o que Deus já disse, esperando o que Ele ainda pode dizer, é no mínimo uma falta de sabedoria. Porque Deus revelou aqui tudo o que nós precisamos. Agora pense na sua família. Como é que a sua família vai ouvir essa exortação de Deus? Pense nos seus filhos. Como é que os seus filhos, se você tiver filhos, eles vão ouvir essa exortação de Deus? Como? Queridos, aqui entra uma coisa muito importante que você não deve desprezar na sua família. Algumas estatísticas mostram que os casais têm um dos grandes problemas de término de casamento é a comunicação. O marido e a esposa não se comunicam bem e eles terminam rachando porque não há uma boa comunicação entre o casal.
Há maridos, há esposos, casais, que quando tem uma discussão, quando tem uma discórdia, uma confusão ali de algum assunto, um desentendimento, passam 2, 3 dias sem se falar, ou se tratando, se espinhando. Por quê? Porque não tem aquela dinâmica de falar, ela que venha, ele que venha. Era para saber, eu já falei 1000 vezes, e há a falta do entendimento de que Deus quer usar a sua vida para exortar e conduzir a sua família. Lembre-se, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 6. Deus fala para as famílias, diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame. Aí ele vai dizer depois para os pais, essa palavra que eu te ordeno, você vai colocar onde? No coração dos filhos. Ou seja, note uma coisa interessante, quem é que vai colocar a palavra no coração dos filhos? São os pais. E como é que vocês vão fazer isso? Falando a palavra. Então, note uma coisa, não torne o culto de domingo, como esse momento que nós estamos vivendo aqui, o único momento que a sua família ouve as exortações de Jesus. Você precisa, como parte da sua família, fazer com que as exortações de Jesus elas sejam ouvidas no decorrer da semana, de diversas formas, como diz Deuteronômio capítulo 6. Hoje em dia nós temos diversas opções. Caleb agora está amando uma série de músicas feita para pré-adolescentes são cantados os versículos. São músicas que é cantado os versículos mesmo. Ele está conhecendo vários versículos, ouvindo música e ali ouvindo as exortações da palavra de Deus. Pense. Como você pode fazer para que na sua vida e na sua casa as exortações de Deus elas possam ser ouvidas? Gente, a Bíblia diz que muitas vezes nós padecemos por falta de entendimento. Mas esse entendimento ele só vem por meio da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Então não pressuponha que o seu marido, que a sua esposa, que o seu filho, que o seu pai, ele tem o entendimento da palavra de Deus. Leve para a sua casa a palavra de Deus e torne a sua casa um lugar de aconselhamento, em que um vai ajudar o outro, um vai exortar o outro para a caminhada. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Como é que isso acontece? Com exortação. Exortação é uma das palavras que vai aparecer no Novo Testamento, a palavra noutétio, no grego, que tem a ver com noutético, aconselhamento noutético, que é falar a palavra. Pode ser encorajamento, pode ser exortação, pode ser repreensão, pode ser ânimo. Mas tudo isso tem que estar envolvido no seio da sua família e utilizando a palavra de Deus, que é a verdade para nós, que é as exortações verdadeiras. Então não ache que a sua família vai crescer naturalmente sem uma ação da sua parte. Você precisa trabalhar, meu querido, para que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, os seus filhos, eles cresçam ouvindo a exortação de Jesus. Isso aqui é muito, mas muito importante. Aquela família, eu quero que você imagine isso, aquela família tinha ali recebendo Jesus, imagine uma sala bem menor do que esse, uma casa, né? E ali tinha várias pessoas. E Marta acha que está muito certa e ela chega lá para Jesus e diz, Jesus, Maria está aí sentada, tanta coisa para fazer, mande que ela venha. E como ela está falando para Jesus no meio das pessoas, Jesus diz, Marta, sente aqui, Marta. Não é por aí por onde você está pensando. Talvez você pense assim, rapaz, foi uma vergonha pública. Rapaz, foi uma exortação pública, mas foi por bem de Marta. Exortações doem, mas exortações sempre é para o nosso bem quando são policiadas e utilizadas segundo a palavra de Deus. Interessante porque depois de um tempo, o lugar que Marta correu foi justamente para os pés de Jesus. Quando Lázaro morreu, Jesus chega, Marta corre, os pés de Jesus. Jesus queria Marta nos pés dele naquele dia, porque Jesus sabia que Marta precisaria dele nos pés dele nos pés naquele dia do luto.
É um erro achar que no dia do luto, automaticamente nós vamos para Jesus. Às vezes, no dia do luto, nós estamos tão distantes de Jesus que a gente corre desesperado por tantos lugares e sofre. Porque quando a gente podia correr para os pés daquele que é a nossa força, a gente não correu. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a situação de vida que você está enfrentando. Se você está no dia do luto, para de correr. Se você está no meio da tormenta, para de correr para todos os lugares. É Jesus. Para de procurar em outros lugares. Você só vai encontrar em Jesus. É aqui, nos pés dele, que nós vamos encontrar a força que nós precisamos. Para de correr para tanto lugar, para tanta solução prometidas, e você só volta frustrado, porque a solução é Jesus. Mas se você não está no dia mais difícil, se o dia difícil já passou, ou quem sabe está por vir, como aconteceu com Marta e Maria, busque hoje Jesus, não coloque a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento nessas coisas, porque essas coisas elas não nos fortalecem dessa maneira. Somente Jesus nos fortalece de maneira que pode nos fortalecer. E aqui eu quero dar um conselho para a sua família. Na sua família, fale, exorte usando a palavra. Não fale das pessoas, fale para as pessoas. Nós vivemos num Brasil que o fuxico, a fofoca, é muito comum. Muito comum. E nós podemos correr o risco de reclamar da nossa família. Sabe aquela pessoa, que a mulher lá de casa, só Jesus e aquele homem. Esse menino, não, tomara que volte às aulas, que eu não aguento mais. E a gente quer que as coisas aconteçam naturalmente, sem a gente exortar, sem a gente mostrar o caminho. Não vai acontecer assim. A criação de filhos, a caminhada da nossa própria vida vai precisar de pessoas que nos ajudem. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Jesus está falando aqui, Deus fala em toda a palavra. Deixa eu lhe mostrar só alguns textos que falam da importância da gente falar a palavra de Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho e em todo lugar. Olha esse texto. Advirtam-se uns aos outros. Aqui é um texto que vai falar sobre a importância da advertência. Advirtam uns aos outros todos os dias. Aqui é Hebreus capítulo 3, tá certo? Não é Lucas 10, é Hebreus capítulo 3. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é o quê, gente? Hoje. Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Note aqui uma coisa, depois leia Hebreus capítulo 3. O que Deus está dizendo nessa palavra é, você está vendo a dificuldade na sua família, você está vendo a dificuldade num amigo seu do trabalho, você está vendo a dificuldade na sua igreja, fale que dia? Fale hoje. Sabe por quê? Porque quanto mais você demora, mais o pecado aumenta, mais a dificuldade aumenta. E isso gera dificuldade na sua família, isso gera dificuldade nos relacionamentos, isso gera dificuldade de morte na família. Fale a verdade uns aos outros. A Bíblia fala muito disso. E note uma coisa, aqui é uma perspectiva, porque às vezes a gente acha que a família é um projeto pronto. Contratei um projeto, a família recebi construído, né? Padrão Araúna, né? E aí recebeu construído, pronto para entrar. Não, a casa não é um projeto construído. A casa, você recebe o terreno e você deve ajudar a construir. A sua família é assim. Qualquer igreja que você for é assim. É um lugar de trabalhar para construir, usando a palavra de Deus. Note uma coisa, irmãos. O texto de Hebreus está falando justamente de pessoas que estavam endurecidas pelo pecado, porque pessoas não estavam falando a verdade em amor e exortando. Olha esse outro texto aqui, Colossenses capítulo 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e aí agora? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Note a ênfase. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ah, mas eu não tenho amizade. Ah, mas eu não conheço também. Gente, é uma ordem. Os seus círculos de relacionamento
precisam de você para cooperar bem. E a sua família é uma grande parte e um grande exemplo disso. Note esse outro texto, Mateus 18. Jesus mesmo ensina, ora, se o teu irmão pecar contra ti ou não, vai e faça o quê? Repreende-o. Vai entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Note uma coisa, sua família está difícil. Está difícil o relacionamento. Não queira fugir. Aproxime-se da sua família. Fale a verdade em amor. Fale, porque se você falar, lembra, as exortações nos ganham. Deus usa, às vezes a gente não acredita. A gente afirma que acredita, mas a gente não acredita na palavra. A gente diz que a fé vem pelo ouvir, mas a gente não fala. A gente acredita que a edificação vem pelo falar, mas a gente não fala como vai ter edificação. Edificação envolve um processo doloroso, difícil de falar, mas que Jesus diz que por amor a Ele, por amor uns aos outros, é necessário a fala, a conversa. Note esse texto. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Meus queridos, a exortação, o aconselhamento sempre serão dolorosos. Já teve um racha lá na sua casa? Aquelas treta, né? Aquelas situações difíceis que um está certo, o outro está certo. Mas eles são necessários para construir uma visão, não é verdade? Para construir um entendimento, para construir um relacionamento. Quando a gente está aconselhando pessoas que vão se casar, uma das coisas que a gente diz é: não se anule. Fale o que você pensa. Mostre o que você pensa. E escute o que o outro pensa. E vamos trabalhando. O namoro, inclusive, é uma época muito boa para isso. Não para ter contato físico, mas o namoro é uma época para conversar bastante. Para você entender essa fera que você vai se casar. Essa luta que você vai ter. Muitos casamentos terminam rápido porque fizeram no namoro o que era para ter feito no casamento. A gente traz o contato físico para o namoro, mas o contato físico era para o casamento. Aí na época do namoro, a gente está tão preocupado com o contato físico que não tem tempo de conversar. Aí deixa para conversar no casamento. Aí o diabo lhe pega, porque você nem tem relacionamento e nem tem conversa, porque acabou o casamento. A maioria é assim. A falta de relacionamento estraga até o contato físico. Mas se você investir no relacionamento, você terá um bom relacionamento e, consequentemente, uma boa relação sexual. Note uma coisa interessante, queridos, que Marta passou por uma vergonha. Ela foi exortada, ela foi repreendida, mas aquilo preparou Marta, instruindo que ela precisava sentar aos pés de Jesus. Lá em casa a gente tem 3 filhos e sempre é esse desafio. A gente precisa dedicar cada vez mais tempo a eles, é uma luta, deve ser uma luta para você também, porque eles não vão pegar por osmose. Filho de crente, crentinho, né? Eita, não é não, viu? Não é. Eles pegam por osmose as nossas falhas. Mas as nossas virtudes, elas têm que ser ensinadas e incutidas. Essa semana que ela me chamou para assistir algo com ele, eu fui. E aí ele escolheu lá o filme, era um filme. A gente ia assistir o filme e a gente começou a colocar o filme. Foi um filme que ele assistiu em algum lugar. E aí eu comecei a assistir o filme com ele. E eu fui parando o filme, porque o filme tinha um menininho que era imprudente, era demais. A mãe botava lá uma placa, esteja aqui em 15 minutos. Ele ia lá e botava um 0 na frente, 150 minutos, né? A mãe dizia, faça isso. Aí ele não fazia, dizia, mamãe, não é que eu não fiz, é porque eu fiz, sabe alguém totalmente dissimulado, um menininho, entendeu? Como a gente diz, filho do cão. Uma atitude terrível aquele menino. E o filme discipulando Caleb. E eu fui parando, digo, Caleb, Agnes, Nicole, o que vocês acham disso? E o filme começou a ficar chato, porque eu fui parando toda hora e conversando. Chegou um ponto que eu falei, Caleb, cara, tu acha que a gente tá certo assistindo esse filme, jogando a bola para ele? Tu acha que a gente tá certo assistindo esse filme? Papai, é porque lá no final ele vai se arrepender, papai, ele vai se arrepender. Eu digo, vamos continuar então. Aí continua assistindo o filme. No final, a gente não assistiu o filme todo, mas eu digo, Caleb, esse menino não está se arrependendo, não. Aí a Agnes ajudou a aconselhar o Caleb, a Nicole também. Papai, esse filme não agrada a Deus, não. Mas olha, para mim, a minha intenção era logo desligar e não vai assistir esse filme, não, acabou. Mas o processo é conversa. O processo é caminhada. Gente,
A gente não constrói família sem caminhada junto. A gente não cria filhos sem caminhada junto. E a gente não constrói igreja sem caminhada junto. É por isso que a série que a gente falou recentemente, a caminhada precisa ser lado a lado. Lado a lado. Então, não se negue de caminhar com a sua família. Ela pode dar certo. A sua família tem tudo para dar certo. Por quê? Porque em Jesus nós podemos isso. Note esse texto, e a gente está chegando ao final. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Qual é o ponto aqui? A Bíblia requer que a gente fale para os irmãos, para a sua família, para as pessoas e não entre as pessoas. Sabe aquela história de telefone sem fio? A Bíblia diz que esse telefone aí não é de Deus, não. Então, a Bíblia fala muito dessa dinâmica de exortação. Por quê? Porque Deus nos deu a palavra. Eu gosto sempre de dizer, comecei dizendo aqui, inclusive na plantação, que uma igreja da palavra não é a igreja que o pastor tem a palavra. É uma igreja que todos nós temos a palavra e utilizamos para encorajar, para exortar uns aos outros. Então, note, fale a palavra uns aos outros. Esse texto para mim é fantástico, é o último aqui. Olha o que ele diz. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele diz, em vez disso, falem a verdade em amor, tornando-vos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Note uma coisa, falar o que, gente? A verdade. Mas falar como? Em amor. Gente, aqui são 2 coisas que você precisa viver na sua família e em todos os seus relacionamentos. Você precisa falar a verdade. Não se omita. Fale a verdade. Ou pelo menos o que você pensa que é a verdade. Note, foi muito importante que Marta chegasse para Jesus e dissesse, Jesus, o senhor não se importa que minha irmã não me ajude? A Marta foi sincera, falou a verdade e falou em amor. Ela estava errada? Estava. Mas falou a verdade em amor. Ela não foi reprovada por isso. Jesus ensinou Marta. Foi uma oportunidade. E esse é o princípio para todo relacionamento. Todo relacionamento precisa ser medido com isso. Fale a verdade e fale em amor. Gente, se nós tirarmos qualquer um desses, nenhum relacionamento dura. Se você deixar de falar a verdade no seu casamento, na sua família, você vai ter problema. Porque você não vai falar a verdade, você vai ter problemas. O amor não subsiste sem a verdade. Mas se você também falar a verdade sem amor, você vai ferir as pessoas. E nenhum relacionamento perdura sem amor. Então, note, as 2 coisas são importantes. Eu preciso falar a verdade em amor na minha família, em todos os meus relacionamentos. Para quê? Porque isso tem a ver com Cristo. Jesus falou verdades duras, não foi? Duras. Falou para os religiosos, falou para os perdidos. Jesus falava verdades duras, mas ele falava com firmeza, mas em amor. Fruto de amor. Ele exortou Marta, mas a verdade em amor. E isso tem a ver com parecer com Cristo. Nota, o alvo é ajudar as demais. Lá na sua casa, talvez você diga assim, eu já falei tanta vezes com essa mulher, quero mais confusão não. E nota essa atitude, eu não quero mais confusão não. Não, chega, eu já falei. Você está protegendo quem? Quando você diz assim, eu não vou mais falar, eu já falei. Não, esse menino aqui, não, eu já ensinei, então, já lavei minhas mãos. Você está protegendo quem? Sua própria vida. Só que a sua vida não é para você. A nossa vida é para Deus e para o próximo. É se sacrificar por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, Paulo está falando aqui no contexto da igreja que essa perspectiva de falar a verdade em amor é fundamental para sermos mais parecidos com Cristo, para ajudarmos os outros, para que desenvolva a igreja aqui no caso, mas você pode aplicar a sua família, para que desenvolva e seja saudável em amor. Depende de quem a saúde da igreja?
Depende de quem é a saúde da sua família? Depende de quem é a saúde dos nossos filhos? Depende de nós. Então faça como Jesus. Exorte. Use a palavra de Deus para ministrar uns aos outros. Não fale das pessoas, fale para as pessoas. E por fim, a família precisa ser um lugar onde se escolhe a melhor parte. Sabe uma coisa interessante? O último versículo diz assim: Jesus diz: apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Muito interessante, porque a versão atualizada, ela diz que Maria fez a melhor escolha, ou seja, ela fez a escolha certa. Lembre-se, a ideia não é que Maria não estava servindo, mas a ideia é que Maria estava servindo, mas que em determinado momento Maria deixou de servir para sentar perto de Jesus e ouvir Jesus. Ela escolheu Jesus e aquilo dali fez grande diferença na vida dela. Lembre-se, Maria muito amava Jesus. E o relacionamento dela com Jesus foi tão impactante, tão impactante, tão impactante, que quando o irmão dela, Lázaro, morreu, ela correu também para os pés de Jesus e se lançou lá aos pés de Jesus. Marta e Maria experimentaram isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse para Marta e Maria: ei, Marta e Maria, tem uma coisa que é melhor do que tudo. Deixa eu voltar aqui esse slide. Eu não estava no plano voltar. Mas deixa eu voltar só para ilustrar isso aqui. Olha aqui para essa imagem. Esse evento que nós estamos falando, ele está aqui. E aqui Jesus disse para Marta: Marta e Maria, você está cuidando de muita coisa, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Marta, venha você também. Venha, escolha a melhor parte. A melhor parte, Marta, não é o almoço, não é essas coisas. Elas têm o seu valor, mas existe algo melhor que é Jesus, que é o relacionamento com Ele. É a vida com Ele que vai alimentar todas as outras áreas. Marta, Maria, escolham a melhor parte. Não coloque seu coração e a sua vida em outra coisa de maneira sólida do que não em Jesus. Ele disse isso aqui. Tempo depois, o que é que acontece? Lázaro morre. O irmão amado da família. E aquela família descobre de maneira terrível, porque foi com a morte do seu irmão Lázaro, que de fato Jesus é a melhor coisa que eles tinham. Meus queridos, Marta e Maria experimentaram que a melhor parte da vida aqui é Jesus. Tem uma música do Projeto Solo que diz que da vida ele é o melhor. E de fato, da vida, o melhor é Jesus. Elas foram ensinadas a lembrar que da vida a melhor parte é Jesus. E Jesus sempre é a melhor parte. Jesus sempre será a melhor parte. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus é a melhor parte da nossa vida. Ele é. E as suas decisões não mudam o fato. Quer você caminhe perto de Jesus, quer você não caminhe perto de Jesus, Jesus sempre será o melhor. Mas você precisa fazer de Jesus a sua melhor parte. Jesus precisa ser o seu melhor. Jesus precisa ser tudo o que você tem hoje. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Jesus precisa ser tudo o que você tem hoje. Porque Jesus vai ser e pode ser tudo o que você vai ter no futuro. Jesus é a única coisa que você pode se agarrar, que você vai ter certeza que vai estar com Ele sempre. Se agarre com qualquer outra coisa e você vai ser frustrado. Jesus é a única coisa que você pode se segurar hoje e você vai estar seguro para sempre. Mas se você colocar a sua vida e a sua segurança em qualquer outra coisa, você pode se frustrar. Lembra? Se Maria tivesse colocado a vida delas na vida de Lázaro, na esperança de viver com Lázaro, na esperança de estar naquela família, de ter aquele irmão por muito tempo, elas teriam se perdido ali. Elas teriam se acabado ali com a morte do irmão de maneira tão repentina. Mas Maria e Marta, colocaram a sua alegria em Jesus.
Lázaro morreu, mas Jesus estava ali. Quais são as coisas na vida que você já perdeu e que doeu, mas que Jesus estava ali? Olhe, eu não sei se você está na fase do luto, na fase das perdas, na fase da bonança, mas lembre de uma coisa, a sua vida precisa entender isso, que Jesus precisa ser tudo que você tem, porque um dia Ele vai ser tudo que você pode ter. Se você não firmar a sua vida em Jesus, coisas podem passar, situações, até pessoas que nós tanto amamos, e você vai se desesperar. Mas se você colocar a sua alegria em Jesus, sempre haverá solução para você. Essa semana, Deus falou muito no meu coração com uma música que nós cantamos, inclusive, aqui na Esperança. Essa música diz assim: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. E aí, tudo pode passar. Mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Coisas, pessoas que nós amamos passam. Mas Jesus não. E se você estiver em Jesus, você vai ficar bem. Não espere perder para colocar a vida em Jesus. Coloque hoje a vida em Jesus. O grande reformador Martinho Lutero dizia que a cruz é o maior de todos os refúgios e feliz aquele que a compreende. Olhe, meu querido, como será bom se todos nós compreendermos isso. A cruz é o maior de todos os refúgios. Faça da sua família um lar, onde Jesus é bem-vindo e servido, onde as palavras de Jesus são ouvidas, onde as exortações de Jesus são bem-vindas e onde se escolhe a melhor parte. Quem é a melhor parte? Jesus, não tenha dúvida disso. Para refletir e praticar, famílias imperfeitas precisam convidar, está errado aí, Jesus para ser o centro de sua vida familiar. Famílias imperfeitas precisam servir a Jesus com amor e sacrifício, se submetendo à sua palavra. E famílias imperfeitas precisam considerar Jesus mais precioso do que todas as coisas. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo exemplo de famílias quebradas, Senhor, imperfeitas, como foi a família de Marta, Maria e Lázaro. Obrigado, Senhor, porque essa família nos inspira. Nós somos tão quebrados quanto elas. Nós precisamos de exortação como elas. E nós te damos graças, Senhor, porque a esperança que elas também precisaram e tiveram, nós também precisamos e graças a Deus muitos de nós já têm. Deus, que pessoas que estão aqui nessa tarde, nessa noite, se ainda não têm uma esperança certa, apesar das lutas, Deus, que o Senhor conceda Jesus a elas. Que Jesus seja hoje o centro da vida. Que venha reinar no coração, porque quando o Senhor está no barco, como diz a música, Senhor, tudo vai muito bem. Porque o Senhor nos dá paz na tormenta. Ó Deus, que Jesus seja cada vez mais o centro, como a gente diz aqui, que nós possamos levar a nossa própria vida para um relacionamento crescente com Jesus. Porque de fato, Senhor, Jesus é tudo o que temos. Mais do que isso, Senhor, Jesus é tudo o que precisamos. Nós te damos graças por isso. E assim nós te louvamos. No nome de Cristo Jesus. Amém.